Então vamos lá. Coube a nós a terceira parte do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês recordam, mas o Gilson já fez comentário a respeito dessa terceira parte, que é o desenvolvimento dos 10 mandamentos. Então, nessa terceira parte, inclusive, Kardec comenta, faz uma pergunta aos espíritos se ele poderia dividir a lei divina, a lei natural, em 10 partes. E ele, então, faz esse desenvolvimento das leis morais. Então, é a visão espírita das leis morais. Mas antes de nós comentarmos, aliás, vou só apresentar, Então, são 12 partes. São 12 capítulos nessa terceira parte. A lei divina que aparece aí primeiro é a lei natural, é a lei de Deus. Então, a partir dela é que haverá o desdobramento das outras leis que estão aí, que é a lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade. E esse último item aí, que é a perfeição moral, é uma dica. Como chegar à perfeição moral, certo? Mas antes de nós apresentarmos cada capítulo, porque vocês viram que quando a gente faz a apresentação, a gente não tem como penetrar em tudo que a obra apresenta. Então, nós vamos apresentar mesmo cada capítulo, mas antes nós vamos ouvir um resumo dessa terceira parte na voz do Cícero Rodrigues. O Cícero que trabalhava essa aula quando ele estava aqui encarnado, junto a nós. Então vamos ouvir. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. São leis perfeitas, apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que o habitam. Estando escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Então é isso. E a gente sabe que essa questão de desenvolver as leis morais é questão pessoal, Então, cabe a nós seguir esse exemplo, que é Jesus, que é um modelo. E ele deixou tudo muito bem explicado, ensinou tudo muito direitinho. Então, ele colocou na íntegra, na exemplificação, no modo de proceder, as leis de Deus. Então, nós vamos começar com a lei divina ou lei natural, que é a lei de Deus. Ela é dividida em 2 partes. Nas leis físicas, que são reguladas, o movimento e as suas relações da matéria, são trabalhadas pelos cientistas, E o foco do estudo são as leis morais. E nós vamos trabalhar com as leis morais nesta questão. Conosco mesmo, com o nosso semelhante e com Deus. Tá certo? A lei divina, quando o Kardec faz a pergunta, ele pergunta lá, o que é a moral? Então, eles falam que a moral são as regras onde nós encontramos, tudo que precisamos para ser aplicado, tanto na vida do corpo, como na vida da alma. E a moral também é a regra de bem proceder. É distinguir o bem do mal. Aqui é um reforço. O que é o bem? Os espíritos responderam. Tudo o que é conforme à lei de Deus. O que é o mal?
tudo que lhe é contrário. E nós sabemos que quando nós praticamos o mal, ou seja, quando nós desobedecemos às leis de Deus, nós assumimos responsabilidades. E nós seremos mais culpados quanto mais soubermos dessas leis, né? E fizermos o contrário. E mais, com relação a essa responsabilidade, nós responderemos por todo o mal que fizermos e mais ainda, nós responderemos pelo mal que tenhamos dado lugar. Muitas vezes a gente não faz, mas a gente propicia que algo aconteça para que o outro sofra as consequências daquilo, inclusive, que nós estamos pensando, né? Então, nós temos as características da lei natural. Ela indica o que devemos fazer, o que não devemos fazer, garante a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Então, como encontrar a felicidade? É praticando as leis de Deus. Não tem outro caminho. Então, aí no livro ele deixa bem claro essa possibilidade que todos nós podemos realizar. E se nós nos afastamos das leis de Deus, nós nos tornamos pessoas infelizes, né? Agora nós vamos passar ao desdobramento dessas leis, né? E vamos começar com a lei de adoração. O que é adoração? Ave Maria, que nó, hein? É a elevação do pensamento a Deus. E nós fazemos muito isso. Aqui na casa, quem chega vai fazer muitas vezes isso durante o dia, que é a prece. A prece é um ato de adoração a Deus. E nós temos muitos momentos que nós fazemos, então, essa adoração, né? Que é através da prece. Orar a Deus, dizem os Espíritos, que quando nós oramos a Deus, nós estamos pensando nele. Nós nos aproximamos dele e nós nos comunicamos com ele. Olha que coisa mais maravilhosa. Às vezes a gente não sabe como, né, se aproximar de Deus. Então, pela prece, nós estamos agora sabendo que é um meio que nós temos de fazer essa comunicação com Deus. E recebemos, através desse ato, benefícios. Este ato é pouca coisa, só o ato da prece faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. Com o ato da prece, nós chamamos para a nossa convivência os bons espíritos. Veja como é tudo de bom. Nós não queremos a felicidade? Isso são meios que nós disponibilizamos, que nós temos condições de realizar para nos tornarmos pessoas felizes. E mais ainda, quando nós oramos, nós conseguimos, através dos bons espíritos, a suportar as nossas provas em melhores condições, né? E qual será a melhor forma de adorar a Deus? É através do nosso próximo. É amando uns aos outros. Emmanuel já deixa bem claro na sua obra que a ponte para Deus é o nosso próximo. Então, a partir do momento que nós trabalhamos isso dentro de nós, é por isso que a Jamira, no início, quando ela chamou para que fizéssemos, né, a apresentação da assistência social, porque essa é a base que nós temos para podermos nos aproximarmos daqueles que sofrem, o nosso próximo que está mais carente, né? A lei do trabalho. Essa semana passada, né? Vocês lembram que a Dilson comentou que a minha mãe tinha dito que, que o trabalho foi
imposição, né, que Adão e Eva lá no paraíso. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que trabalho não é imposição, que trabalho é lei de Deus. Então, o trabalho é lei da natureza, é uma lei divina. E o que é trabalho? É toda ocupação útil. Tudo que estamos realizando é trabalho. Se fizermos uma prece, nós estamos trabalhando. Se estivermos fazendo uma boa leitura, nós estamos trabalhando. Não é só a questão da remuneração o trabalho. Então, tudo que nós fizermos de útil, nós estamos realizando trabalho. E, claro, cada trabalho é de acordo com as condições, né? Então, a necessidade, o trabalho vai aparecer de acordo com as nossas necessidades da natureza corpórea. É um meio de nós estarmos expiando as nossas provas, né? Às vezes, nós já falamos aqui que nós estamos, né, aqui para progredirmos. E o trabalho é uma forma que nós temos de fazer esse progresso. Então, nós vamos assim dizer, pagar com o trabalho aquilo que nós devemos, né? E olha que interessante, é uma forma de nós nos aperfeiçoarmos. É claro que, em trabalhando, a gente vai adquirindo novas experiências e vai melhorando aquilo que a gente já aprendeu, né? E ele tem uma finalidade, a lei do trabalho, que é a conservação do corpo e o desenvolvimento da nossa capacidade de pensar. Nós vamos ver que é claro, que é uma coisa óbvia, né? As leis, essas leis que foram desenvolvidas por Kardec, elas estão juntas, né? Elas não são estanques. Uma vai sempre dependendo da outra. Nós vamos verificar isso durante a nossa apresentação. A lei de reprodução. Será que a população do globo vai ser excessiva? Disseram os espíritos que não, pois que Deus provê e mantém o equilíbrio. Mas como será que Deus faz com que essa coisa do equilíbrio se estabeleça? Ele age através da ação inteligente do homem. Então, por que é que nós precisamos trabalhar? Porque nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de pensar para resolver esses problemas, contribuindo de forma significativa com a obra de Deus. Não poderíamos deixar de citar, né, a questão aqui do casamento e do celibato. Casar ou não casar? Dizem os espíritos que o casamento é um progresso na sociedade humana. Que se nós abolirmos o casamento da sociedade, seria a mesma coisa de estarmos regredindo a infância, a humanidade. Então veja como é uma questão séria essa questão do casamento. E o celibato? Às vezes, né, a gente ouve muito, hoje em dia, então, é muito comum. Não quero compromisso com família de jeito nenhum. Eu vou ficar solteiro, que eu não quero responsabilidade nenhuma nesse campo, né? Mas nós vamos ver que o celibato, ou seja, o não casar, ele é meritório quando é para o bem. Tem a sua finalidade, aquele que não quer casar ou aquele que busca, né, fazer outras atividades. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoística, eleva o homem acima da sua condição material. A lei de conservação. Hoje em dia, nós estamos vendo aí os ambientalistas nessa busca incessante de adquirir, né, novamente o equilíbrio da natureza, a harmonia das coisas. Hoje ouve-se muito isso. Nós temos aí um livro de André Trigueiro, que ele comenta muito sobre essa questão do ambiente, da conservação do ambiente. Então, veja bem.
A finalidade, qual é? Necessidade de viver. Isso é a questão de conservação, é a necessidade de viver. Não está lá no trabalho? Nós não trabalhamos para quê? Para alimentar o nosso corpo, conservar a nossa matéria, para que nós possamos aqui bem viver, né? E Deus, aliás, nos deu todos os meios de conservação, deu todas as possibilidades a nós para que nós pudéssemos bem viver neste mundo, com um corpo saudável, sem faltar nada para a nossa manutenção. Mas aí o mundo espiritual, e Kardec, com a sua inteligência, vem perguntar como entender, então, a questão de abundância para uns e falta para outros. Como nós vamos entender isso? Se temos meios de conservação que nos possibilita tudo, mas como entender isso? Aí os espíritos vêm em socorro às perguntas de Kardec e nos esclarecendo a respeito. A fome no mundo. Nós estamos vendo isso aí há muitos anos, não é? Veja bem, nós temos aqui uma reportagem dos Médicos Sem Fronteiras no ano de 2013. Mais de 300 crianças morrem por hora pela falta de, no mínimo, de alimento. Aí eles falam, né, que eles agradecem, eles pedem ajuda. A ONU, Organização das Nações Unidas, de 2010 a 2012, registrou que no mundo há aproximadamente 870 milhões de pessoas que sofrem de subnutrição. É significativo, não é? Não são significativos esses dados? Mas o que causa isso? O porquê disso? A causa está no egoísmo. E o egoísmo gera o quê? Gera ambição. É o ter, é o possuir, é o mais. E a questão também do excessivo amor próprio. A gente pensa muito só na gente. Tem que pensar na gente? Tem, mas a gente excede a essa questão. Então, nós mesmo nos impedimos de realizar todo o bem que nós poderíamos estar realizando, né? E essa miséria, é possível que ela seja eliminada? Sim, é possível. E nós vamos ver a resposta com esse economista aí. A proposta é razoável financeiramente. Economista Jeffrey Sanches, que é o diretor do Instituto da Terra da Universidade de Colômbia, ele fala o seguinte: se os países ricos investissem 0,7%, não chega a 1%, do seu produto interno bruto, ou seja, do BIP, em ajuda ao desenvolvimento, mais de 500 milhões de pessoas poderiam sair da miséria e dezenas de milhares escapariam da morte na próxima década. Vamos falar agora da lei da destruição. Nós vivemos a semana passada, estamos ainda vivendo essa... Não, foi essa semana, né? Essa semana lá na Índia, Nepal, né? As questões Índia? Ao lado da Índia, obrigada. E Nepal, lá a catástrofe, né? E a gente, às vezes, não entende por que acontece essas coisas. Mas os espíritos nos esclarecem que esses cataclismos, esses vulcões, esses terremotos, nada, absolutamente nada acontece sem a autorização de Deus. E nesse capítulo, a gente tem uma resposta, o porquê que acontece essas destruições assim de forma significativa, né? E nos assusta,
É ou não é? Não é uma coisa que nos deixa assim, muito abalados? E assim, preocupados, porque nós vimos também ali no Chile isso acontecendo. Está próximo de nós, não está longe, não é verdade? E que os reflexos eles já aconteceram lá no sul do país, não é verdade? Então, vamos ver o que os espíritos disseram a Kardec com relação à questão da lei de destruição. Preciso é que tudo se destrua, mas tem a sua finalidade, para renascer e regenerar. É interessante, né, que a gente também tem essa mesma finalidade. A gente renasce, com que objetivo a gente renasce? Para que aconteça em nós a regeneração, né, que nós nos tornemos pessoas melhores, através do cumprimento das leis de Deus. E a destruição, então, é a transformação para a renovação e melhoria. Olha, essas ideias nos esclarecem em muito. E se nós buscarmos a obra, com certeza teremos mais esclarecimentos, né? Vimos também aí a pena de morte. Semana passada, isso aí foi motivo de muitos comentários. Né? Nós tivemos aí um brasileiro sendo executado, sofrendo então a pena de morte. E aí, o que a doutrina espírita fala para nós a respeito da pena de morte? Os espíritos esclarecem que ela vai desaparecer. Com certeza ela vai acabar. E ela marcará, assim como o casamento marca um progresso na nossa humanidade, o desaparecimento da pena de morte também marcará um progresso na humanidade. Por quê? Porque é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento, para que ele se renove, para que ele melhore, né? E não fechá-la, porque tirando a oportunidade dele, ele não tem condição de realizar a sua melhora, né? A lei de sociedade. Eu acho tão bacana essa lei. Menino, olha, toda vez que eu faço essa apresentação, eu releio essa lei. Porque eu acho ela a coisa mais significativa para todos nós. E ela é lógica. E às vezes a gente não percebe muito, mas eu acho ela das melhores em termos de leitura, para que eu veja o quanto que eu posso ajudar e o quanto que é real aquilo que nós vivemos e convivemos. Em sociedade, nós nos auxiliamos, nós nos completamos, nós asseguramos o nosso bem-estar, e nós concorremos para o nosso progresso. Mas não é só isso. Se nós vivermos isolados, nós não vamos progredir. Por quê? Porque quem é que vai nos auxiliar no nosso progresso lá atrás que nós vimos? O nosso próximo. Se nós estamos longe dele, como é que nós vamos progredir? Não vai ter condições nunca de haver progresso, né, dentro de cada um de nós. E nós vamos nos embrutecer cada dia mais, nós vamos ficar mais debilitados e vamos nos tornar pessoas muito mais egoístas. E o que vem fortalecer a questão desses laços, dessa sociedade? É aquela célula pequenininha que nós chamamos de família. É na família que os laços sociais, eles são necessários ao nosso progresso. E os laços de família, eles estreitam os laços sociais. A lei do progresso. Essa aí a gente já viu muitas vezes, né? Então, somos simples, que fomos criados simples e ignorantes. Infelizmente, fizemos uma opção errada, né? Estamos aí na categoria de espíritos imperfeitos. Mas vamos chegar lá nos bons,
Vai custar, mas nós vamos... Com certeza vai custar. E já pensou chegar na categoria de bons espíritos? Vai custar mais ainda, né? Mas é o nosso destino, né? A marcha do progresso. Aqueles que já andaram, aqueles que já progrediram, eles voltam, né? E nos auxiliam. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social. Olha aí a lei da sociedade voltando, mostrando para a gente que o progresso se estabelece através desse contato, né, desse processo dentro da sociedade. Nós nos tornaremos uma só nação? Só um povo? Claro que não, né, gente? Isso é impossível. Por causa da diversidade de climas, que exige o quê? Exige que nós tenhamos leis diferentes para cada povo. Né? Leis e costumes são tudo diferente. Né? Mas nós temos uma coisa que nos une. O que será que vai nos unir? A caridade. Essa desconhece latitude e não distingue a cor dos homens. E o progresso da nossa legislação humana? Quando vai acontecer? Está perto ou está longe, hein, gente? Será? O que vocês acham? Ninguém tem opinião hoje, tá ruim, viu? Trabalhar com vocês hoje tá difícil. O que vocês acham? Tá longe ou tá perto esse progresso da legislação humana? Depende de cada um. Vamos ver, olha aí. Só a educação poderá reformar os homens. E vocês lembram o conceito de educação? Nós temos que despojar de dentro de nós tudo aquilo que não presta, não é? E fazer eclodir as virtudes. Tá meio longe, né? Um pouquinho, né? E qual é a influência do espiritismo no progresso? Certamente se tornará uma crença geral. Não é religião. São os conhecimentos que a doutrina nos traz. Por exemplo, esse conhecimento do intercâmbio com o mundo espiritual, esse conhecimento de que isso aqui que nós estamos vivendo é passageiro, que a nossa vida real é a vida do espírito. Então, isso vai se tornar crença geral, independente de religião. E marcará uma nova era na história, porque está na natureza. É lei de Deus, gente. É esse intercâmbio, esse vir aqui para poder regenerar o nosso espírito e voltar, adquirir força e voltar de novo. Isso é lei natural. E isso vai chegar o tempo em que ocupará lugar nos conhecimentos humanos. Mas como será que isso vai acontecer? Quando e como será que isso vai acontecer? É tão simples e tão difícil para nós ainda. Olha aí. Quando nós conseguirmos destruir o materialismo. Lei de igualdade. Essa também é fácil, né? Todos nós já sabemos. Todos somos iguais diante de Deus. Então, ninguém é privilegiado. Deus não dá privilégios para um e para outro. Então, somos todos iguais, fomos criados todos do mesmo jeito, com o mesmo princípio e tendo como objetivo o mesmo fim, que é a perfeição. Todos são submetidos às mesmas leis. Mas a questão da desigualdade das aptidões, como explicar? Nós já ouvimos várias vezes que nós estamos numa escola, certo? Não é? Nós já falamos que a Terra, inclusive, lá
no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá que isso aqui é uma escola. Como é que funciona na escola? Acredito que todos nós já passamos pela escola. Nós não vamos ter aqueles que andam rapidinho, um instantinho termina a tarefa, dá uma raiva, né? Porque depois fica perturbando. Temos aqueles que estão na média, né? Não são nem muito rápidos, nem muito devagar. E temos aqueles que ainda são mais, vamos dizer assim, menos rápidos, né? São mais lentos, têm o seu ritmo menos acelerado. Não é assim que acontece na escola? Não tem aqueles que vão mais rápido? Os que vão mais rápido, o que nós já vimos? Eles voltam para nos ajudar. Não é assim? Não tem na escola também uns bacana que vão mais rápido e daí a pouco a gente pede uma ajuda, eles vêm, nos ajudam, não é assim? Então o processo aqui é o mesmo. Como explicar? A diferença está no grau da experiência e da vontade. Tem uns que a vontade é maior, eles fazem mais, eles buscam mais, né? Então, eles adquirem mais experiência. E a variedade é necessária. Por que a variedade é necessária? Porque aí nós vamos entrar de novo na lei da sociedade. Nós vamos nos completar. O que eu não sei, o outro vai me ajudar. Nós vamos praticar aquela palavrinha que é a caridade, auxiliando aqueles que precisam, né? Quando a gente sabe mais. Ou nós vamos ter a humildade de pedir ajuda. Tudo isso faz com que nós venhamos a crescer. Então, essa necessidade, ela é necessária, né? As desigualdades sociais. As diferentes posições, ou seja, quando nós voltamos nesse mundo, ora está na condição de pessoas ricas, ora está na condição de pessoas medianas, ora está na condição de pessoas em estado de pobreza, isso é necessário para o crescimento do nosso espírito, isso é conforme a lei de Deus. Para testar a nossa paciência, testar a nossa resignação, para testar se nós sabemos trabalhar com as aquisições que nós recebemos. Tudo isso é de acordo com as leis de Deus. Mas a desigualdade das condições sociais é obra nossa. E nós vimos qual é a causa dessas condições sociais que nós estamos vendo aí. É o nosso egoísmo, gerando ambição, gerando excessivo amor próprio. E vai desaparecer quando? Quando nós jogarmos fora, né? Jogarmos fora de dentro de nós o egoísmo e o orgulho. E o que restará então? Ficará a desigualdade do mérito, que é a vontade de realizar, né, aquilo que já foi realizado, que já foi conquistado. Agora, nós vamos ver um vídeo que o título é esse mesmo, O Outro Lado da Moeda. Foi um fotógrafo, ele fez várias fotografias e montou esse vídeo mostrando os dois lados da moeda, né? O da pobreza extrema e nas condições melhores da vida, né? Então vamos ver e ouvir a música, que tem uma música que eu gosto dela também.
prosseguindo aqui. Lei de liberdade. Liberdade absoluta só se vivermos isolados. E em vivendo isolado, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas, desde que haja duas pessoas juntas, têm direitos a respeitar. Mas, nós temos a liberdade absoluta de pensar. E aí é que está a nossa dificuldade, né? Porque nós não pensamos muito bem. A gente pensa muita coisa ruim, né? E aí a gente é responsável pelas coisas ruins que nós pensamos e vamos responder por elas, né? Então, temos liberdade, sim, com o pensamento. A gente pode pensar o que quisermos. Mas, volto a lembrar que é através do pensamento é que nós fazemos as nossas ligações com o mundo espiritual, né? Quais são as companhias que nós queremos para junto de nós? Vamos pensar nessa pergunta. Lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei diz os espíritos que é a mais importante. É a que resume todas as outras. E ela é tão pequenininha. Olha para vocês verem. Justiça, o que é? Cada um respeitar os direitos dos demais. Foi o que nós acabamos de ver, né? Desde que haja duas pessoas, nós temos direitos a respeitar. Esse sentimento de justiça está na natureza. O progresso moral, a partir do momento que a gente desenvolve esse progresso moral, ele não nos dá. Ele não é o progresso moral que nos dá esse sentimento de justiça, porque ele está no nosso coração. A partir do momento que a gente se torna melhor, a partir do momento que nós buscamos o cumprimento da lei de Deus, nós fazemos com que esse sentimento ele fique mais aguçado. E todos nós temos esse sentimento dentro de nós, gente. Quando a gente escuta aí que jornal, revista, qualquer noticiário só mostra hoje em dia se você apertar só sai sangue, né? Não tem outro. E a gente já fica com esse sentimento, né? De justiça. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que fazem isso? Nossa, noticiário de morte de fulano matou Beltrano, de ciclano matou fulano, é uma tristeza na nossa imprensa, né? Caridade e amor ao próximo. É a lei de justiça, né? Mas o que é caridade? Olha aí, ó. Caridade é perdão das ofensas que a gente não consegue realizar com facilidade. É indulgência para com os defeitos alheios e benevolência para com todas as pessoas, para com todos. Não é só para com os que são nossos amigos, nossos vizinhos, parentes, não, é indistintamente, para com todas as pessoas, né? E o amor? É fazer aos outros todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. Mas como realizar tudo isso? Aí vem a dica. Estamos chegando no final. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, que não é a última é a 1019. Como melhorar? Nós já vimos isso aqui, hein? Resposta, conhecendo a si mesmo. E qual é a dica? A dica é o exercício que Santo Agostinho fazia. O que Santo Agostinho fazia? Cada dia ele passava em revista todas as suas ações. Comenta ele que ele fazia isso à noite. Então, antes de deitar, ele começava a reviver o dia dele. E fazia o seguinte, interrogava, né, a sua consciência. Deixei de cumprir algum dever? Depois que ele fazia isso, ele pedia a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer e ajudar. Aí, durante o comentário que ele faz, né, nesse item, ele fala assim, mas de vez em quando a gente pode engabelar a gente mesmo, né? Ser conivente com algumas ações
e não ser justo no momento da revisão das nossas ações. Como fazer isso ser uma coisa verdadeira, real? Aí ele diz o seguinte: se você visse no outro o que você está fazendo, vamos colocar a palavra julgamento. Qual seria o seu julgamento? Se você julgasse que é uma coisa indevida, para você também é indevido. Então, você poderia estar incorrendo no erro se não fizesse essa observação. E ele disse ainda que nós prestássemos atenção às colocações dos nossos inimigos, daqueles que não são muito simpáticos à nossa pessoa, porque eles não têm nem um minuto, nem fazem questão de esconder os erros que nós cometemos, né? Então, para a gente prestar atenção nisso tudo. E ele encerra que foi assim que ele chegou a se conhecer e a ver o que nele precisava de reforma. E para encerrar, quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos que viverão fraternalmente unidos. Bom, então tá, obrigada. Então vamos lá. Aline, aqui, ó. Qual o posicionamento espírita sobre a redução da maioridade penal? Quer fazer algum comentário, Aline? Boa noite. Eu nunca vi na literatura espírita nenhum comentário, né, a respeito, mas nós temos as nossas opiniões pessoais, né? E é sobre essa opinião pessoal que eu vou comentar, né? A gente vê que na legislação brasileira, a pessoa com 16 anos pode decidir, né, em tese, os destinos do nosso país, quando ele pode votar e escolher os nossos representantes, né? Mas ele não pode ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos. Parece uma certa incoerência, né? Mas, de qualquer forma, na minha opinião pessoal, apesar dessa incoerência, eu acho que nós também deveríamos cuidar muito melhor da parte educacional dos nossos jovens, porque, como nós vimos na apresentação, esse é o único caminho que realmente vai tirá-los, né, da marginalidade, vai tirá-los do caminho errado, que é o processo da educação, seja a nossa maioridade penal aos 16 ou aos 18 anos. Temos que investir muito seriamente na educação, para que a gente chegue ao ponto de nem se preocupar com qual seja a maioridade penal, porque nós vamos ter uns jovens educados que não infringirão as nossas leis. Estamos sem perguntas. Só aproveitando, já que está sem pergunta, essa questão da maioridade penal, ela tem movimentado aí a sociedade de uma forma geral, e movimentos de toda a natureza têm surgido, né? Expressando as suas opiniões, né, a favor e contra. Mas nós temos que ver que isso também faz parte do esforço do homem. Os legisladores, os nossos juristas, né, e todos aqueles envolvidos nestas questões deverão se debruçar com muito carinho, com muita atenção, avaliando as questões, evidentemente, sob um ponto de vista de atender à questão da melhoria das condições
para minimizar, por exemplo, a entrada, a inserção desse jovem nos processos que são os processos de delinquência. Porque nós estamos tratando ali, nós temos que, como espíritas, lembrar isso muito claramente, estamos tratando com espíritos eternos, com individualidades, que trazem aí das vidas passadas o reflexo daquilo que construíram, e tudo isso se manifesta em função, não é, de circunstâncias que são geradas para ele. E como vivemos num mundo de expiação e de provas, onde as nossas expressões dos princípios da lei de Deus, do respeito, da moral, ainda não se coadunam perfeitamente com os princípios que deveríamos realizar, nós também, da mesma forma, estamos errando, estamos caindo em queda. Não é? Perguntaram a Chico Xavier, não é? Qual a definição que ele daria de criminoso. E aí o Chico respondeu numa frase muito pequena: qualquer um de nós que fosse pego a descoberto. Então essa questão é algo muito importante e nós não temos como dar uma resposta definitiva, mas temos que saber, não é, o que fazer. As nossas, os nossos centros de reformação de jovens possuem e estão em condições de receber esse jovem para estabelecer para ele hoje condições de orientação. Nós vemos que o sistema prisional hoje está superlotado, não é? Esse seria o caminho. Então existe uma série, não é, de estradas que devem ser seguidas por aqueles que avaliam, estudam esses aspectos para que a decisão que deverá ser tomada seja aquela que atenda efetivamente a essa necessidade, sem nada que seja expressão do imediatismo para solucionar um problema. Vanessa, aqui na frente. Haverá um futuro em que os habitantes de nosso planeta e de outros planetas se tornarão espíritos puros? Se sim, qual será o papel ou função de todos eles? Quer fazer algum comentário, Vanessa? Não? A tendência de todo o espírito é o progresso. É crescer e crescer infinitamente, atingindo as culminâncias do progresso. Atingindo as culminâncias do progresso, o que fazer? Agir na obra da criação. O universo, ele é infinito. As casas do Pai são todas as moradas que circulam e que vivem nesse universo. E nesse universo imenso, haverá sempre campos de trabalho e necessidades para a atuação dos espíritos que conseguirem atingir o grau máximo de perfeição. A tendência é essa. O caminho que todos devem seguir é esse. E atingindo, o espírito não vai ficar perdido, porque sempre haverá algo dentro da obra da criação para que ele possa atuar, gerando com a sua mente, sintonizada nos mecanismos das leis universais de Deus, o nosso Pai, algo a fazer, algo a construir, algo a auxiliar. Olha, de um modo prático, esses espíritos, até onde nós alcançamos informações, comentários, por exemplo, de Allan Kardec, na obra Céu e Inferno, inclusive, ele comenta que esses espíritos lá, que para nós não significa nada objetivo, porque a pureza é uma coisa inatingível pela nossa mente,
Eles participam da formação de mundos, tomam conta de sistemas, como o sistema solar tem milhares, bilhões, trilhões de sistemas desse universo. Tomam conta de galáxias. Olha só, já pensou? Já pensou você, minha filha, tomando conta de uma galáxia? O que você ia fazer? Eu não tenho a menor ideia, porque eu não dou conta nem de cuidar sozinha da minha casa, preciso de ajuda, né? Então, não sei o que eu faria, não. Menor ideia, Gilson. Emiliano. Lá. Já não foi dito que somos espíritos rebeldes? Como a educação tradicional apenas dará conta de resolver os desvios morais dos seres humanos? Quer fazer algum comentário, Emiliano? Olha, que educação tradicional poderia ser evocada? Se a educação tradicional está se pensando na escola, realmente não conserta ninguém. Um dia vai consertar, porque a escola vai ser também uma casa de educação propriamente dita. A Nara comentou, como professora que educação é tirar o que está de ruim dentro e extrair o que é belo, o que é puro, etc. E a educação, propriamente dita, tem que ser dada no lar. É no lar que se ensina a criatura a amar a Deus. A escola nem permite mais falar em Deus. Tiraram o crucifixo das escolas, a reza das escolas, dos tribunais, etc., proibindo que se toque no assunto. É o lar que ensina amor a Deus, amor ao próximo, o respeito às outras crianças. No lar nós temos um tribunal permanente e a criança está aprendendo com esse tribunal quando se julga os fatos circunstantes, quer dizer, os acontecimentos de dentro e de fora de casa. As crianças estão atentíssimas no comportamento, no julgamento, nas palavras, nos sentimentos embutidos nas frases que a mãe e que o pai, especialmente, estão falando. Os direitos e os deveres são ensinados em casa. É em casa que se faz isso, é no lar. O lar é que dá a educação. Então, dentro da pergunta, que é muito boa, etc., nós precisamos considerar que o que tem que acontecer no mundo é o primeiro, o fortalecimento do lar. Para que, educadas realmente as crianças que já não estão mais sendo educadas, eu até abro um parêntese aqui, hoje é muito comum se deixar as crianças crescerem como capim. Ah, deixa ela crescer. Quando ela estiver maior, ela vai resolver para que lado que ela quer ir. Lê do engano. Se existe a situação de criança, é porque Deus entendeu que é o melhor meio de se educar um espírito, torná-lo frágil, assimilando o que vem de fora, porque depois ele se endurece quando vai crescendo, vai ficando e recordando aquilo que ele é, mas se ele pode ter sido transformado quando era criança. É essa a função da educação.
Então, não é um comentário de um educador que eu não sou, mas de um simples estudante da matéria dentro dos quadros filosóficos da doutrina espírita. E quando isso acontecer, quando as crianças forem educadas realmente e não crescerem mais como capim, como nós estamos vendo hoje, as crianças não têm mais disciplina, não respeitam as outras pessoas, nem as outras crianças, muitas vezes. Não respeitam os atendentes das lojas. Tem direito a tudo e não tem responsabilidade nenhuma mais. É incrível, é inacreditável para nós que tivemos a felicidade de viver numa época em que as crianças eram educadas realmente no lar. É uma coisa muito, assim, impossível estar acontecendo quando a gente vê certos fatos, né, das relações sociais na rua, nas lojas, enfim, nos ambientes em que participam as crianças com uma liberdade, sem disciplina e sem, vamos dizer, respeito. Não lhes é mais ensinado isso de uma certa forma. É claro que eu estou falando dessa massa das coisas. Eu não estou querendo comentar, nesse momento, aqueles que estão dando educação, porque esses estão sabendo exatamente o que estão fazendo. Eu não estou falando para eles, estou fazendo uma crítica geral. E quando isso acontecer nos lares, sim, a educação tradicional dentro das escolas vai funcionar. Porque os professores vão poder fazer isso com as crianças também. Eles são sensíveis, eles são preparados para isso. E serão muito mais ainda se estiverem fazendo isso com seus filhos dentro de casa. Quer dizer, a coisa é muito interligada à lei da sociedade que emociona tanto aí a nossa irmã faladora, que apresenta o estudo da noite. Ela falou, né, que a lei de sociedade é uma coisa tão maravilhosa que ela até estuda antes de apresentar para todos aqui. Foi ou não foi? Foi, verdade. Foi ou não foi? Você falou. Muito bem. Então, eu sei, eu estou só mexendo com ela. Então, meus irmãos, é isso. Nós precisamos prestar atenção nessas coisinhas. E uma aplicação prática dessa teoria é o seguinte: aqui tem uma escola de moral cristã. Funciona aos sábados, às 9 horas. Qualquer criança, a partir de 5 anos, entra nessa escola de moral cristã. Qualquer sábado. Não precisa esperar o meio do ano, o começo, etc. Qualquer sábado, sábado que vem. E essas crianças aprendem coisas sobre evangelho, reencarnação, lei moral, responsabilidade social, dentro dos quadros dos ensinamentos de Jesus. A vida no mundo espiritual. O meu neto, né, me deu lições lá em casa sobre as leis de Deus. Imaginem, um menino de 6 anos me dando lições que aprendeu aqui. Na casa dele ele não aprende nada. Então ele aprende aqui também. Então é preciso, meus irmãos, prestar atenção nas oportunidades que a vida oferece no campo da educação, como essa estrutura da casa, que através de aulinhas suaves, de vídeos muito bem elaborados, um trabalho de milhares de horas de pessoas que trabalham nisso aqui na casa, na área da informática, fazendo esses vídeos de evangelização para as crianças, tratando dos temas do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do mês na casa. É tudo interrelacionado. Aproveitemos. E a muito digna diretora dessa escola da evangelização está aí, ó, mostra a cara.
Tá aí, é ela mesmo. Gilson estava falando e eu me recordava de dois questionamentos que foram feitos a Chico Xavier. Um deles, ele falava que primeiro dia de vida, primeira aula. É Manuel que fala, mas está na obra do Chico, né? Eu queria dizer na obra do Chico, tá? Muito obrigado, Gilson, tá? E a segunda coisa foi uma pergunta feita a Chico Xavier, não é? Um repórter falando: você não teve família, mas se você tivesse um filho, qual o procedimento? Então ele disse: a primeira coisa seria ensiná-lo a amar a Deus. A segunda, amor ao próximo. Terceira, ensiná-lo que ele não é melhor nem superior do que o filho de qualquer outra pessoa. Então são princípios que, se nós colocarmos no processo educativo dos filhos, nós transformaremos em muito aquilo que eles veem do mundo. E transformando os nossos filhos, nós transformamos o mundo. Essa tarefa é importante, como o Gilson falou, ela é intransferível hoje dos lares. Cada um de nós tem essa tarefa. Ela é uma tarefa inalienável. Os pais recebem essa tarefa. Os pais recebem essa responsabilidade. E se os pais mais tarde veem os filhos negligenciarem os princípios, não é, da educação, desviando-se desses caminhos, eles deverão questionar a sua mente: o que eu fiz? Será que eu cumpri a minha tarefa? Será que eu realmente agi no processo educativo como eu devia agir? Então são coisas que nós temos que abrir a mente, pois são responsabilidades de cada um. E aproveitando a linha que o Edilson seguiu, né, o Chico falou isso várias vezes, que a maior alegria da vida dele foi ter aprendido a trabalhar desde cedinho, né, que ele trabalhava. E criança, meus irmãos, precisa aprender a trabalhar. E é em casa. É em casa, fazendo alguma coisa. Tá certo? Fazendo alguma coisa no lar, tendo obrigações domésticas. Alguém pode dizer assim: mas esse cara é um chato. Todo mundo sabe disso, mas ninguém faz. Esse é que está o problema. Do arrumar a cama, a fazer serviços de limpeza dentro do lar, compatível com a idade, mas não precisa esperar ficar com 18 anos para aprender a varrer, não. Você aprende a varrer, com 8 anos de idade já está sabendo fazer muito bem, ou menos que isso, 5 anos já está fazendo. Lavar prato. Lavar prato. Como não? Eu lavei pilhas e pilhas de prato. Não posso falar isso perto da minha mãe, que está velhinha e tal, que ela vai ficar brava. Ela não lembra mais, mas eu me lembro. Pilhas e pilhas de prato. Encerei a casa com menino, na ordem de grandeza, 10 anos de idade. Eu encerava a casa, era de taco de madeira, que esse taco pequeno. Tinha que passar como é que chama aquele? A palha de aço, né, na direção do taco. E a casa não era pequena, não. Olha, fiz isso centenas de vezes, lavando quintal, etc. Olha, como eu agradeço por ter feito essas coisas. Até hoje eu lavo prato lá em casa, que minha mulher não ouça. Com uma alegria muito grande. E isso me serviu para outras coisas, desenvolvendo a minha mente, minhas aptidões, o meu mundo interior, chamando atenção para a ocupação dos outros, a possibilidade de ser solidário num trabalho em casa, etc. Observando as dificuldades de outras pessoas,
quando fui jovem, por exemplo, por causa destas coisas que eu aprendi desde cedinho, eu pude tomar iniciativas, morando com pessoas idosas, evitando que elas fizessem serviços que eu podia fazer muito bem. Tá certo? E por isso mesmo, fui querido, fui gostosamente paparicado, porque fazia coisas, né? E etc. Bom, muitas coisas eu deixei de fazer, sabe, gente? Não vou bancar o bonzinho, não. Mas é uma coisa para ser pensada, uma coisa que não está sendo ventilada. Fala-se muito na mídia de que as crianças não podem trabalhar. A maior vergonha que eu já passei, vergonha moral, foi quando a Rede Globo, que eu assistia muito Fantástico, no Fantástico, há não sei quantos anos, algumas décadas atrás, anunciou, né, que estava aprovada a lei de quem tinha menos de 18 anos não podia trabalhar. Aí fizeram uma entrevista lá no Rio de Janeiro, ou foi no Ipanema, ou foi em Copacabana. Um rapazinho alto, 14 anos de idade, empurrando uma carrocinha cheia de salgadinhos. Aí veio o repórter. Quantos anos você tem? 14. O que você está vendendo? O que é que você faz? Quem é que fez essas coisas? Minha mãe. Porque sou eu que estou fazendo, que levo, que posso vender e tal, porque ela não pode, ela tem outros filhos para cuidar e nós não temos pai lá em casa, não. Você sabe que você não pode mais fazer isso? Que a sua mãe pode sofrer as consequências legais disso, etc. Em outras palavras, né, que eles são mais... Eu não sou repórter. Então, vocês vejam. Para mim, isso foi o maior absurdo que eu já vi na televisão. Que um negócio desse estivesse acontecendo e que tivesse o apoio da mídia. Para mim, devia exatamente aparecer o Alexandre Garcia dizendo: isso é um absurdo. Isso não pode estar acontecendo no Brasil, porque não tem homem que fala com mais coerência, por exemplo, sobre o assunto que nós estávamos discutindo aqui antes, a educação, do que o Alexandre Garcia. Ele aborda esse tema com uma felicidade, com uma clareza, com uma visão de verdade, que eu fico impressionado dos comentários que ele faz. Faltou ele, naquele momento, para talvez mudar os rumos das coisas. Depois andaram mudando a lei aí para poder botar os jovens trabalhando, etc., como isso, como aquilo, etc. Mas foi lamentável, porque criou-se no Brasil a mentalidade de que a criança, de 14 anos, um homem feito, não pode trabalhar. É um negócio sério. Não pode ajudar a mãe na sustentação do seu lar, porque a mãe pode ser presa, que está explorando a criança. É doloroso, meus irmãos. Mas antes dos 14, tem 5 anos, pode fazer alguma coisa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que já é um homem e uma mulher que estão recebendo aí protetores para relações sexuais, etc., administrados pelo governo. Larissa, lá. Sobre a questão da pena de morte, quem responderá pela decisão da execução? O Estado? O juiz? Quem? Quer fazer algum comentário, Larissa? Olha, essa pergunta é muito boa, viu? Eu gostaria de saber, viu? Sinceramente, eu gostaria de saber. Olha, mas em tese, os três. Porque
o Estado, porque não como pena de morte para o Estado, porque é impossível, mas como pena de atrair espíritos que desejam estas coisas, esses tipos de sacrifício, porque tem espíritos que se envolvem, por exemplo, com a crueldade. Então, um país que faz isso se envolve num clima espiritual de espíritos rudes, rudimentares, etc., com muito mais facilidade do que um país que não admite essas coisas. Então, nestes momentos, então, em que isto acontece, por força das correntes mentais que são vigorosas, poderosas e atuam em todo o planeta, esses países se enchem desses espíritos infelizes e, por isso mesmo, deixam ali as suas heranças. Não é? Os juízes, se tivessem opção de soluções diferentes, porque às vezes eles têm a solução, está disponível perante a sua autoridade, se ele tivesse e não tivesse usado, e se fosse possível o processo educativo, às vezes não é, porque o juiz tem que seguir leis e tem leis que ele não tem como ele discutir, etc. Então aí eu não sei me meter nesse assunto, eu não sou jurista, gostaria até que um jurista respondesse essa pergunta com a elegância de quem conhece o assunto. Mas é isso. Em suma, o problema é muito complexo. Essa pergunta não devia ter sido feita para nós. Lourdes, ali. A felicidade é para este mundo? Depois eu faço a segunda, se houver necessidade. Quer fazer algum comentário, Lourdes, a respeito dessa pergunta? Os espíritos responderam a Allan Kardec, pois ele fez essa pergunta. E os espíritos disseram a Allan Kardec que neste mundo nós podemos obter uma felicidade que é proporcional ao estado que o nosso planeta possui, de ser um planeta de expiação e de provas. A felicidade que nós podemos ter aqui é a consciência tranquila, a certeza do dever cumprido. Felicidade é saber que fizemos aquilo que devemos fazer em benefício de nós, em benefício do próximo, que exercitamos as nossas forças, procurando mitigar o sofrimento, a dor, o sofrimento do próximo, que realizamos as nossas tarefas, e aí as tarefas em todos os campos da vida, porque ter consciência tranquila é saber que se realizou efetivamente aquilo que se precisava fazer, no lar, na sociedade, no trabalho. Então, o que podemos ter nesse momento, em função da natureza do planeta, é isso. A consciência tranquila e a certeza de estarmos realizando aquilo que nos compete. Eles também, acrescentando ao que a Edilson disse, os espíritos responderam que felicidade nesse mundo está representado para nós materialmente pela posse do necessário e espiritualmente pela certeza da vida futura. Então, esses dois pontos são pontos de apoio para a nossa felicidade nesse planeta. Wagner, como foi dito, quem ajuda o próximo obtém a melhora. Então, como a espiritualidade vê a situação de soldados que matam seu próximo em guerras, que por um lado eles não matam por vontade, e sim por serem postos e convocados pelos seus superiores. Quer fazer algum comentário, Wagner? A justiça divina avalia tudo em função, né, de como aquilo é feito.
nós temos que avaliar que quando a pessoa é levada a situações como situações de guerra, ele se vê, não é, numa posição de necessidade de realizar, muitas vezes, não é, aquele fim. Mas ele pode também, quando existe a possibilidade de agir com a consciência da preservação, sem os exageros necessários, ele poderá agir dessa forma. Portanto, a justiça divina faz o peso avaliando cada circunstância na qual o fato aconteceu. Um crime, os espíritos respondem que uma morte é sempre uma morte. Mas existe na justiça os atenuantes, que vão ser avaliados aí em função de como aquela pessoa agiu na circunstância em que ele foi colocado. Qual o móvel, qual o sentimento, se no momento que ele podia atenuar uma situação, ele atenuou, ou ele usou, não é, simplesmente da violência pelo fato de fazê-la. Então, todas essas questões, elas são pesadas pela justiça divina, para que se faça, então, vamos assim dizer, a análise daquele fato, daquele ser, de acordo com o merecimento ou não em cada ato, em cada fato. Olha, a lei da destruição é muito complexa. Ela exige uma certa maturidade dentro da filosofia espírita para você, vamos dizer, encaixar certos quadros dela. Precisa de experiência na abordagem dos assuntos e etc. O soldado tem que cumprir o dever dele. O dever dele qual que é? Você está com um mosquetão na mão, numa trincheira, e lá embaixo tem gente atacando e jogando bomba em cima, ele tem que atirar. E ele tem que mirar para acertar, etc. Esse é um quadro óbvio. Por que que isso acontece no mundo, filosoficamente, é uma questão relativa à nossa inferioridade, à nossa necessidade de progresso mais rápido, porque estamos muito atrasados. Isso está perfeitamente explicado na lei da destruição, que é a nona ou oitava aí. Então, a destruição promove o progresso. A guerra é um dos instrumentos desta promoção de progresso necessário quando se ficou estagnado, sem progredir. Como? Isso é uma coisa difícil de compreender mesmo. É difícil. É preciso estudar o assunto com muita reflexão. É preciso mergulhar no livro dos Espíritos para compreender estas questões. Deus permite que isso aconteça? Permite. Ele não permite o furacão, o vulcão, etc. Ele permite, sim, mas ele não é um homem. Se ele fosse um homem, nós estamos com um problema. Um homem permitindo isso é uma coisa muito, não é? Questionável. Que negócio é esse? Mas Deus não é um homem. A nossa problemática de compreensão está exatamente na compreensão de Deus. O melhor que fazemos também, nestas circunstâncias, de temas como esse, é pensar em Deus. Quem é Deus? Como podemos compreender Deus? E também refletirmos o quanto ainda somos incapacitados para compreender Deus e essas complexas questões que regem o progresso, que é uma lei. Paralelamente, a lei do progresso trabalha com a lei da destruição. Então, para compreender bem essas coisas, nós teremos que estudar conjuntamente a lei do progresso com a lei da destruição.
Não se resolve a questão falando só da destruição. Para bem compreender o assunto é preciso estudar muito a lei do progresso. E ainda entra outra, por exemplo, a lei da liberdade. Por que se cometem essas coisas e Deus permite? Como a guerra, por exemplo. Aí entra outra complexidade, que é a lei da liberdade. Então, eu poderia começar a fazer correntes com várias das outras leis, como todas estão intercaladas, justapostas, e foram apresentadas aqui, uma a uma, né? Como se deslocadas fossem umas das outras. Mas é que acontece que são todas uma só lei. Que Kardec muito bem sintetizou numa só. A lei de justiça, de amor e de caridade. Vocês estão vendo quanto que a gente tem que estudar, meus irmãos? Deu para perceber que um simples assunto muito bem levantado aí por vocês nos chama a atenção da nossa necessidade de estudo para compreender as coisas. Não existem respostas diretas, assim, isso é aquilo, para uma questão como essa. É preciso extensão no assunto para haver possibilidade de profundidade. Chegamos ao final.